vez do Iraque atacar o Kuwait. Ou melhor, poderemos melhorar isso aqui. Agora é a vez do Kuwait ser atacado pelo Iraque. O mesmo Iraque que atacou o Irã na guerra Irã-Iraque, uma guerra que durou 8 anos e que foi encerrada em 1988. O Iraque não descansou nem 2 anos e já atacou o Kuwait. Vamos entender melhor a Guerra do Golfo? Eu comecei dessa forma justamente porque a Guerra do Golfo tem relação, tem a ver com a guerra Irã-Iraque. Vamos entender melhor? O Iraque, em 1900... Aliás, vamos nos situar, antes da gente ir para os motivos, né? Vamos nos situar. Mapa do Oriente Médio, região da Guerra do Golfo. Eu vou dar um zoom onde eu coloquei esse círculo vermelho. Então, você está vendo os dois envolvidos, os dois meliantes desse BO. Senhor Iraque, o culpado, senhor Kuwait, a vítima. Veja que o Golfo Pérsico, e aí você entende o nome da guerra, né? Guerra do Golfo, porque essa região aqui acabou sendo afetada, acabou comprometida por causa do enfrentamento de Irã e Kuwait. Motivo, agora sim, depois de nos situarmos, de percebermos que se tratam de dois vizinhos de novo, o Iraque atacou primeiro o vizinho Irã e agora, 2 anos depois, ele está atacando o vizinho Kuwait. Por quê, Jeane? O Iraque está endividado. Ele acabou de sair da guerra contra o Irã, que não deu em nada. Se você já viu outra aula, você sabe do que eu estou falando. Não deu em nada, o Estreito de Chapalharado continuou para o Iraque, ele não ganhou território nenhum do Irã, né? Saddam Hussein continua lá no governo, no entanto, ele gastou dinheiro para enfrentar o Irã. E essas dívidas que o Iraque tem, algumas delas são com o Kuwait, porque durante a guerra, além do apoio dos Estados Unidos, você se lembra disso? O Iraque foi apoiado pelos Estados Unidos para atacar o Irã. Mas o Iraque também pegou uma ajudinha ali e se endividou com o Kuwait, o vizinho. E o Kuwait teria sido bondoso com o Iraque, então ele teria oferecido ajuda, oferecido empréstimos, justamente porque o Kuwait concorda com o ataque ao Irã. O Kuwait é muçulmano, mas ele tem medo desses xiitas do Irã, né? Então o Kuwait concorda com o ataque. E aí o Kuwait empresta para o Iraque. O Iraque então termina a guerra e está endividado. Usando essa dívida como justificativa, porque da onde que ele tiraria dinheiro para se reerguer? Enfrentou uma guerra, gastou grana, teve um pedaço ali de destruição, perdeu soldado. Como é que ele vai se reerguer? Vendendo petróleo, né? É da onde o Iraque tira dinheiro. E aí ele vai arrumar mais um problema. Porque ele vai dizer o seguinte: ô Kuwait, eu tô com as dívidas aqui, inclusive com você. Eu preciso que o petróleo esteja super valorizado para eu poder ganhar um dinheiro e conseguir te pagar e conseguir me reerguer. Mas você fica aí nessa superprodução, tirando petróleo demais dessas refinarias suas, e isso faz com que o preço caia. Quando a oferta é grande, o preço cai, né? Então, Kuwait, essa superprodução aí está me complicando. O preço do petróleo tinha que estar mais elevado para eu ganhar uma grana, mas você não me ajuda, Kuwait. Agora, deixa eu amarrar uma coisa na outra. Veja bem, quem está devendo é o Iraque. Quem está cobrando? O Kuwait. Poxa vida, Iraque, você pegou um dinheiro emprestado 1 ou 2 anos atrás e tal. Cadê o pagamento? Aí o Iraque vai dizer: eu até tô querendo te pagar, mas você fica nessa superprodução, agora eu não tô conseguindo pagar as minhas dívidas. E aí, por conta disso, o Iraque vai invadir o território do Kuwait. É isso, galera. Sem forçação, não tem muita enrola aqui, não tem muita dificuldade para entender a Guerra do Golfo. O Iraque, endividado, vai invadir o território do Kuwait, acusando o Kuwait de superprodução e de isso estar prejudicando o Iraque na sua tentativa de se reerguer. E assim começa a briga.
Perceba que o Kuwait, então, ele é inocente, ele estava quieto no canto dele, tinha até ajudado o Iraque, dado um dinheirinho, uma grana, um apoio lá na guerra contra o Irã, e agora o Kuwait está sendo atacado. O Saddam Hussein é uma peça que a gente precisa destacar para entender isso. Saddam Hussein é um jovem ditador, né, ambicioso, vaidoso, e ele é meio desse tipo de atitude mesmo, né? Daqui a pouco os Estados Unidos vão conseguir pegar ele e matar ele. Isso pode ser uma das explicações. Mas como assim o Iraque está invadindo, inventando uma desculpa dessa? Mas a verdade é essa. Acusando o Kuwait de superprodução, não querendo pagar suas dívidas, o Iraque invade o Kuwait. O Kuwait, com uma certa inocência, vai receber ajuda internacional, inclusive do próprio Estados Unidos. Óbvio, né? Porque agora os Estados Unidos percebem que o Iraque passou do ponto, está sendo injusto, enfim. Então, não só os Estados Unidos, a própria ONU, que começa inclusive a negociar com o Iraque numa boa. Iraque, poxa vida, tira suas tropas aí do Kuwait, sacanagem o que você está fazendo, cara, vaza daí. Primeiro começa na diplomacia, até que o Iraque não respeita, continua lá, continua tocando o terror no Kuwait, e então a ONU resolve entrar com força militar mesmo, autoriza o envio de tropas para acabar com essa guerra, para libertar o Kuwait do poder do Iraque. Então, a princípio, a ONU tenta negociar, estabelece prazo para o Iraque vazar, retirar suas tropas do território do Kuwait. Isso não acontece. Aí vem a famosa Operação Tempestade no Deserto. Estados Unidos, Inglaterra, França, a própria Arábia Saudita, a galera que está incomodada com essa guerra ali, eu já falo disso daqui a pouco, essa coalizão coordenada pela ONU vai interferir agora militarmente. Depois de ter tentado negociar pacificamente, diplomaticamente, não ter dado certo, a ONU autoriza a intervenção militar de tropas, principalmente estadunidenses, para ajudar o Kuwait, né? E para derrotar o Iraque. Eu falei que a própria Arábia Saudita está nessa coalizão. O próprio Estados Unidos está muito interessado, a Inglaterra está interessada. Por quê? Por causa do Golfo. Essa guerra se chama Guerra do Golfo, né? Eu já te mostrei ele no mapinha. O Golfo seria esse pedacinho aqui, ó, onde o oceano avança e de onde sai a produção petrolífera para alimentar a Europa, a América, Estados Unidos, né? O petróleo sai por aqui. Então imagina como o Golfo Pérsico é importante, tanto para esses países venderem o seu petróleo, quanto para os países que precisam comprar. E a partir do momento que tem uma guerra, tá acontecendo uma guerra nessa região, tá perigoso andar por aí, a gente pensa um petróleo, um navio carregado de petróleo, como isso tem um poder inflamável, né? Isso pode explodir, isso pode ser alvo de explosão e aí complica. Então, esse é o motivo desses países do entorno e é o interesse dos Estados Unidos manter a estabilidade e a paz na região para não atrapalhar esse comércio de petróleo. Né? Se eu começar a ter guerra demais, se eu começar a destruir refinaria de petróleo, se eu começar a queimar barril de petróleo, também tem uma consequência, o preço do petróleo vai subir, e aí quem vai tomar na cara vai ser o comprador de petróleo, como os Estados Unidos. Então, deixa eu voltar aqui, esses países de amarelinho, todos vão entrar nessa coalizão, a Turquia, a Síria, o Egito, a Arábia Saudita, Inglaterra, Estados Unidos, eles vão juntar forças para atacar o Iraque, fazer essa guerra acabar, para não atrapalhar a estabilidade da região, não atrapalhar essa entrada e saída de navios, né, petrolíferos, mercantes daquela região ali. Depois, então, desse desembarque de tropas da ONU, os iraquianos acabam perdendo, reconhecendo que perderam, se retiram do território do Kuwait, mas essa coalizão da ONU não consegue pegar o chefe dos iraquianos. Saddam Hussein continua vivo e é importante esse detalhe porque os Estados Unidos vão voltar no Iraque, tanto é que tem gente que vai dizer que essa é a primeira guerra do Golfo,
porque os Estados Unidos agora vão voltar as suas investidas contra o Saddam Hussein. É do interesse dos Estados Unidos matar esse ditadorzinho, metido a besta, corajoso, tupetudo. É do interesse dos Estados Unidos pegar o Saddam Hussein, e não foi dessa vez. Então, uma segunda guerra contra o Iraque, a famosa invasão do Iraque, já no século 21, né, já é 2003 isso aí, Saddam Hussein vai ser pego e morto pelos Estados Unidos. Por isso que eu deixei esse detalhe aqui no final. Saddam Hussein continua vivo. O Iraque se retira do Kuwait, mas o Saddam Hussein continua vivo. É isso. Vamos para a próxima?